Obrigado, deputado Alceu Moreira. Nesse momento, convido para ocupar a tribuna o historiador Dr. Mário Osório Magalhães, que vai nos falar um pouco sobre os 200 anos da nossa Princesa do Sul. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos os presentes, às autoridades que eu não vou nomear outra vez. Então, me limito a nomear a proposta do deputado federal Marrone, ex-prefeito de Pelotas, a sua esposa Miriam, amiga de longa data, e gostaria de fazer algumas considerações sobre a história de Pelotas, mas é claro que não repetindo o que já foi dito aqui, simplesmente buscando alguns dados novos que eu tenho descoberto nos últimos anos e que se referem a pontos obscuros da história de Pelotas, que eu vou tocar rapidamente nesse assunto. Devo antes mencionar o jornalista Cleiton Rocha, que juntamente com a universidade, aqui representada, e com o IFSU, na pessoa do Brode, que dessa vez não pôde vir, que recém estava retornando de Brasília para Pelotas, me proporcionaram hospedagem e passagem nesta cidade que eu até hoje só tinha conhecido através do aeroporto, e nunca tinha admirado as belezas e nem essa casa na Praça dos Três Poderes, no Congresso, onde vou levar a lembrança de fotografias que a minha mulher tirou e alguns fotógrafos daqui. Bem, eu quero lembrar que Pelotas é uma cidade eminentemente portuguesa. Se pensava até um tempo atrás que o José Pinto Martins, fundador da primeira charqueada, era cearense, por engano. Ele nasceu em Portugal, numa vila do interior de Portugal, se transferiu muito jovem para o Ceará e depois veio para Pelotas. Se pensava também que o ano era 1780. Bem, eu acabo de descobrir e publicar num livro que o ano verdadeiro é 1790. Os historiadores, antigamente, eles tinham grandes méritos, mas o pecado de, às vezes, generalizar. Então, eles colocaram 1780 porque sabiam que a primeira grande seca do Ceará foi em 1777 e que ela teria dizimado o rebanho bovino cearense. Outros historiadores cearenses, mais recentemente, chegaram à conclusão que houve uma nova seca em seguida, que naquele primeiro momento o Ceará se recuperou e que surgiu uma nova seca a partir de 1785. E que esse ciclo se encerrou em 1790, quando o Ceará teve que optar por uma nova forma de produção, que é o algodão, que é uma forte produção até hoje. Bem, então essa é uma das novas descobertas, e eu acredito que ninguém tem errado antes. Eu próprio, nos meus livros anteriores, fiz a mesma afirmativa. Só que é claro que é a obrigação do historiador buscar novos fatos a cada dia, e esse fato não se encontra pensando, meditando, reflexionando, mas sim nos arquivos.
Só dos arquivos é que sai a verdadeira história, uma história que não é mentirosa, que não seja uma fantasia, mas que seja um reflexo da realidade. Embora não exista história inteiramente objetiva, mas justamente por isso, porque a história se renova a cada ano, às vezes a cada mês. Bem, Pelotas é uma cidade que teve problemas. Aqui foi citado o problema da presença do negro escravo. Foi de fato um problema, mas um problema que gerou alguns detalhes que nos foram positivos. Por exemplo, a cordialidade do negro, principalmente do escravo doméstico. O escravo doméstico, ele ensinou os pelotenses a não serem como os charqueadores, tão mandões, tão autoritários. Tanto que, se vocês observaram, na gramática portuguesa, se costuma dizer, na gramática tradicional portuguesa, a correta, que aliás é que se fala em Pelotas, dá-me alguma coisa. E o escravo dizia, me dá alguma coisa. Isso é um pedido, não é uma ordem. Certamente, isso terá influenciado com o tempo a cordialidade pelotense. Essa hospitalidade que é percebida por qualquer forasteiro, por qualquer turista, no momento em que visita o nosso comércio. E há um outro detalhe. Falou-se também em imigração. Bem, em Pelotas, em primeiro lugar, a primeira imigração que deu certo foi a imigração francesa. Não por identidade dos franceses com Pelotas, nem de Pelotas com os franceses, mas porque, naquele momento histórico, a França estava enfrentando problemas por volta de 1870, que é o momento da anexação da Alsácia-Lorena, por exemplo. E muitos franceses, então, vieram para Pelotas. Havia terminado a Revolução Farroupilha, eles passaram pelo Uruguai e Argentina, que estava convulsionada com a Guerra de Oribe Rosas, e vieram aumentar uma população que há pouco tempo tinha se evadido de Pelotas em virtude da Revolução Farroupilha. Dizem que 3/4 da população de Pelotas abandonou a cidade. A Câmara Municipal ficou fechada de 1836 a 1844. Nem vida religiosa existia. Bem, houve então essa recuperação e Pelotas teve o seu apogeu, no meu entendimento, entre 1860 e 1890. É claro que existem fatos anteriores a 1860, como, por exemplo, a fundação do primeiro jornal, uma fundação tardia, mas Pelotas foi tardia em relação a Porto Alegre e em relação a Rio Grande. Pelotas é de 1812, mas a criação da sua capela, na realidade, ela é de 1832, no sentido de município, então ela estaria fazendo hoje 180 anos. Passou por períodos de decadência. Mas volto a falar da questão da imigração, que eu acho muito importante, essa questão da cordialidade, porque não se pode dizer que houvesse, a partir do final do século XIX, início do século XX, nenhuma colônia que fosse exclusivamente francesa, ou exclusivamente alemã, ou exclusivamente austríaca, ou exclusivamente italiana. Na realidade, em cada uma dessas colônias conviviam todas essas culturas harmonicamente, mesmo que seus países de origem
estivessem momentaneamente em trincheiras opostas. Os pelotenses não tomaram conhecimento desse fato e passaram a conviver juntos. Por isso eu acho que o pelotense é generoso, no sentido de não ter nenhum preconceito de ordem religiosa, de ordem social. Enfim, o pelotense é o homem cordial. Da nossa troca do charque, do sal, com o doce que veio do Nordeste, surgiu essa tradição arraigada que eu contribuí bastante para fixar e que remonta, no meu entendimento, a 1820. Porque quando Saint-Hilaire esteve aqui, o francês, hospedado na casa do Gonçalves Chaves, na charqueada do Gonçalves Chaves, ele deu um depoimento dizendo que o que havia mais surpreendido a ele em Rio Grande, vejam, na vida do Rio Grande, a qual Pelotas pertencia, tinha sido um banquete. Que nesse banquete havia uma mesa apenas de frios, carne e frios. E depois do banquete encerrado, se passava para outra sala, onde se serviam licores e onde se serviam exclusivamente doces, feito à base de ovos. Então, é uma tradição que não é... Muitos disseram até, me elogiando, que foi a partir de 1860 que isso começou. Acho que não. Ela começa já com a chegada do Pinto Martins, em 1790, porque ele proporcionou as condições econômicas para que houvesse esse intercâmbio charque-açúcar. E nesse sentido, eu me louvo sempre no Gilberto Freire, que ele publicou o Açúcar em 1936, 3 anos depois de haver publicado Casagrande Senzala. O Açúcar são receitas de doces. Por esse motivo ele foi muito criticado na ocasião, dizendo, bom, um sociólogo, um antropólogo, escrevendo banalidades. Receita de doce é coisa para doceira, não é para... E ele mesmo assim persistiu, escreveu o livro, publicou, mas não tinha mencionado Pelotas na terceira edição. Em 1967 ele visitou Pelotas, esteve na estância de um tio meu, eu tenho várias fotos com ele, era menino de 16 anos. Depois ele saiu dali, foi visitar a dona Sinhá, na chácara da baronesa, e foi aí que ele se convenceu de que ele foi tomar chá com ela e foram servidos doces maravilhosos. Então ele se convenceu que realmente havia uma diferenciação em Pelotas, que o Nordeste tinha ficado com os doces originais portugueses, geralmente com a mesma nomenclatura, e que havia produzido desde cedo o chamado doce de bandeja, o doce vendido na rua, o doce popular, aquele doce que é feito com frutas de clima tropical. Em Pelotas, a partir da abolição da escravatura, nós tivemos na Serra dos Tapes o aproveitamento das frutas de clima temperado para a feitura dos nossos doces. E os doces atravessaram as fronteiras de Pelotas, a ponto de, em 1921, surpreenderem a dona Júlia Lopes de Almeida, que era uma escritora carioca, casada com o jornalista Filinto de Almeida, também escritor, dizendo que ela ficou surpresa, porque conhecia a fama dos nossos doces de pêssego, mas não conhecia o das casadinhas. E, enfim, ela nomeia vários doces naquele período. Isso uma escritora carioca. E dizia também que no Rio de Janeiro estava muito bem dividido, na Confeitaria Colombo, doces de Pelotas e doces do Nordeste. Então é claro que o doce
tem uma geografia que não é a única no Brasil inteiro. Pelotas é a capital nacional do doce, mas eu sempre repito que a região por excelência do açúcar é o Nordeste. Agora, claro, que Pelotas tomou a dianteira no sentido de ser a capital do doce, ou seja, da confecção do doce. E eu me orgulho de contribuir para o inventário nacional, patrocinado pela Unesco, do reconhecimento desses nossos doces. Eu queria finalizar aqui fazendo uma homenagem às rainhas e princesas da Fena Doce, e lembrando de uma quadrinha, que era quadrinha anônima e, portanto, sincera, dita pelo cancioneiro gaúcho no século XIX. Dizia assim: na cidade de Pelotas, as moças vivem fechadas. De dia fazem biscoitos, de noite sonham caladas. Hoje as moças saem, não sonham caladas em casa. Mas com toda certeza, Pelotas ainda é essa cidade que se orgulha da sua tradição e que busca cada vez mais o seu futuro, porque houve um retorno da autoestima no coração de cada pelotense. Muito obrigado.